a obra de Deus, para ela poder se completar na nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa ter é disposição. A primeira coisa que a gente precisa ter é o quê? Disposição. Porque se nós entendermos isso, a gente vai perceber o quanto a gente pode. O quanto a gente o quê? O quanto a gente pode. Por isso que eu queria compartilhar com você algo muito bacana. Você sabe qual foi o primeiro pecado que existiu no céu? Você sabe qual foi o primeiro pecado que aconteceu isso aonde? No céu. Você sabe? Foi um pecado chamado soberba. Foi um pecado chamado o quê? Soberba. Lúcifer, por entender que ele poderia ser maior do que quem? A soberba dele levou ele a uma condenação eterna. Lúcifer, ele fazia a obra de Deus? Lúcifer fazia a obra de Deus? Fazia. Lúcifer era um dos principais organizadores de tudo que tinha no céu? Organizado. Mas o pecado da soberba fez ele perder todo o resplandecer, toda a graça, toda a pureza, toda a santidade. Fez ele, que era um anjo de luz, se transformar no primeiro anjo das trevas. Se a gente parar para a gente analisar isso, queridos, a gente vai perceber que a soberba nos afasta dos propósitos de Deus. Pastor Vilmão, o senhor está me chamando de soberbo? Não, estou apenas te orientando. Porque quando eu, como pastor, eu começo a me convencer de que eu já sou, de que eu já sei, ou de que eu não preciso de quase ninguém, é sinal de que eu estou muito mal. É sinal de que eu estou muito mal. O obreiro, quando ele chega à conclusão de que ele já sabe, de que ele não precisa aprender mais, o evangelista, quando ele se convence de que agora ele já sabe evangelizar, que agora ele pode fazer do jeito dele, que do jeito dele vai dar certo. A tia da escolinha, quando é colocada como responsável para fazer qualquer coisa fora da autoridade do pastor ou da missionária, e ela começa a se convencer que é do jeito dela que dá certo, é sinal de que ela está de alguma forma contaminada. Porque tudo que se faz debaixo de uma obediência tende a dar certo. Tudo que se faz debaixo do quê? De uma obediência. Olha que coisa interessante. O primeiro pecado que existiu foi o que mesmo? A soberba. Agora me pergunta qual foi o primeiro milagre que Jesus Cristo pregou. Presta atenção, não é o que ele fez, é o que ele pregou. Qual foi o primeiro milagre que ele pregou? É contrário da soberba.
Jesus Cristo pregou pela primeira vez com 12 anos, a lei da Torá. Foi virando um rapazinho. Quando se formou homem, ele foi para o deserto. Foi tentado, foi ou não foi? Foi ou não foi? Reuniu os seus discípulos. E antes de ele operar qualquer tipo de sinal, o que ele ensinou primeiro? A humildade. Antes de ele operar qualquer sinal, ele deu para o seu discípulo a parábola do quê? A parábola, o sermão da montanha. E ele começou a dizer para os seus seguidores: bem-aventurados são os humildes. Nós que fazemos a obra de quem? A obra de quem, igreja? Deus. A gente precisa conservar isso dentro da gente. Nós que fazemos a obra de Deus, nós precisamos conservar isso aonde? Dentro de nós. Porque quando você é humilde, você não anda de cabeça baixa, mas você sabe se posicionar diante de qualquer situação. Porque tem muita gente que se faz de humilde, é verdade, né? O sujeito fala com ele e até abaixa a cabeça, é verdade, né? Mas por dentro dele ele não está concordando. Por isso que o reino de Deus é dos humildes. E nós que estamos à frente de um trabalho, de uma batalha, nós precisamos estar com a humildade blindando o nosso ministério. Se tem algo que blinda um chamado, que faz uma oração fazer resultados extraordinários, é quando você vive sobre a humildade. Quando o rei Saul achava que ele poderia fazer as coisas do jeito dele, o que aconteceu com ele? O Deus da Bíblia virou as costas para ele. O Deus da Bíblia fez o quê? Por causa da desobediência, por causa da soberba. Saul é um exemplo de quê? De soberba. Ele não era nada, Deus pegou ele, consagrou ele, fez dele um líder, fez dele um campeão. Amém, pessoal? E ele, com a sua soberba, ele começou a achar que ele poderia fazer as coisas do seu jeito. Se nós pararmos para a gente meditarmos nisso nos dias de hoje, você vai entender o que o Espírito Santo ele quer dizer para você. Ele está puxando a tua orelha? Não. Ele está apenas abrindo os seus olhos espirituais. Porque um dia que um obreiro se convence de que a oração dele é mais forte do que a do outro, é sinal de que esse obreiro não está legal. O dia que eu achar que eu sou melhor do que vocês, ou que o pastor José achar que é melhor do que eu, ou eu achar que eu sou melhor do que ele, do que o pastor Cid, alguma coisa de errado está comigo. A humildade, igreja, é que consagra o nosso ministério. Você que é obreiro, você tem um ministério. E o que vai consagrar o seu ministério é o quê? É a humildade que precisa estar dentro de você. Você que é uma tia da escolinha, não é diferente. É a humildade que você traz dentro de você que vai te dar autoridade para você colocar a mão na cabeça de uma criança enferma lá dentro da escolinha e ela receber a cura dela. A gente precisa entender isso, porque todos nós aqui, formamos uma equipe, somos um time, temos um general de guerra, e se nós mantermos a humildade, ele vai nos conduzir, principalmente diante dos
conduzir na condição de vitorioso. Ele vai fazer você vencer em todas as áreas da sua vida, começando pelo teu chamado, começando pelo teu ministério. Amém, pessoal? Pergunta se ele está entendendo. Pergunta para ele. Então a gente precisa entender isso, porque se nós precisamos estar bem atento com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, principalmente com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente ouve. Presta atenção naquilo que o obreiro tem falado para você. Antes de você concordar, medita primeiro. Medita o quê? Presta atenção. Esteja atento para você ouvir. Esteja atento para você o quê? Para você ouvir. Porque a minha Bíblia diz que Satanás, ele arrastou a terça parte dos anjos. Você consegue imaginar Lúcifer trabalhando no céu? Imagina Lúcifer trabalhando no céu. Ele chegou perto de um anjo e falou: olha, eu estou armando um negócio bacana, um esquema aí, que vai ficar bom para mim e para você. Se você ficar do meu lado, se você conseguir arrumar mais uns 5 aí para ficar do nosso lado, eu vou te promover. Consegue imaginar, pastor José? Consegue imaginar Lúcifer? E ele cheio de autoridade? Os anjos viam a autoridade nele, porque Deus tinha dado para ele. Imagina Rodrigo. O Lúcifer chegando: ó, Rodrigão, o negócio é o seguinte, você me dá uma força, arruma uns 4 ou 5 para mim aí, porque a hora que a gente se rebelar aqui nesse céu, nós vamos arrebentar. Você consegue imaginar? E aí eu pergunto para você: Deus estava a parte de tudo? Estava ou não estava? Deus sabia do que ele estava arquitetando? Sabia, e Deus permitiu para ver até onde ele ia chegar. Até onde ele ia? Porque na atitude de Lúcifer, o próprio Deus conseguiu enxergar que tipo de anjos que realmente estavam do lado dele. Por isso que Deus o quê? Permitiu que ele continuasse. Para você meditar nisso nos dias de hoje, obreiros, as tias da escolinha, você que trabalha no evangelismo aí, para você meditar nisso, para você ver. Entenda uma coisa: cuide do teu ministério, santifica os teus ouvidos, vigia o que você fala, ande em comunhão com o Senhor, não se distraia com a sua vida espiritual, não deixe as opiniões alheias contaminar o seu chamado, porque nos momentos difíceis das nossas vidas, como eu já enfrentei, e eu tenho certeza que muitos outros ainda eu vou enfrentar, é comum chegar pessoas contaminadas perto da gente para tentar nos empurrar a tomar aquela decisão que Satanás ele já está sugerindo há algum tempo. Então a gente precisa ficar ligado. A gente precisa ficar o quê? A gente precisa ficar ligado. E só há um meio de você ficar ligado. Só existe um jeito de você ficar ligado. Me pergunta qual que é? Mas pergunta mais alto, pessoal. O jeito de você ficar ligado é quando você deixar as suas vontades de lado para fazer a vontade de Deus. Porque quando você está fazendo a vontade de quem? Inocentemente, pode ter até alguém pensando que está te empurrando para o abismo, mas lá a mão de Deus vai chegar primeiro. Amém, pessoal? O teu ministério vai dar uma guinada, a tua oração vai causar um impacto no inferno, por causa da vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Não faça a obra de Deus com a força dos seus braços.
Não queira provar nada para o homem e nem para Deus. Seja você um instrumento de luz, e a capacidade que vai te conceder vai ser o Deus que te aceitou, que te separou deste mundo para te usar como instrumento. Vocês precisam entender isso, porque se não houver espiritualidade no nosso meio, não existe equipe, não existe exército, não existe família. Se não existir espiritualidade no nosso jeito de limpar a igreja, de cuidar da escolinha, de evangelizar, se não existir espiritualidade, queridos, a gente vai ser mais uns que estão por aí, cabisbaixo, derrotado, preso numa gravata, ou num echarpe, ou num título. Eu acredito que Deus não nos separou, Ele não permitiu que nós viéssemos a abrir essa porta para a gente poder ser mais um. Quando a gente é comprometido com a verdade, a gente acredita no chamado. Preste atenção nisso. Temos que ter espiritualidade com relação a tudo que se refere à obra de quem? A obra de Deus. Abre a sua Bíblia, por favor.